Cara, o bar eu sempre queria ter um bar. Que eu gosto de ir no bar, eu gosto de beber, né? Só que antes da pandemia, a gente tava indo muito bem assim com a banda, assim, sabe? A gente tinha lançado um disco, né? Olha, E a gente tinha marcado uma turnê praticamente assim, a gente ia Brasil e Europa, Ásia, e já tava tudo no esquema assim pra gente fazer essa turnê, aí chegou a pandemia, né? Aí cancelou tudo. Aí a gente, no início, né, cara, a gente falou assim: ah, mano, é uma gripe aí, e se pá, daqui uns meses vai passar. E ó, a inocência, né? todo mundo Ah, talvez o achou show, isso. o show do fim de ano a gente consiga fazer, algumas turnês assim. Só que não, né, meu? Aí foi passando anos, 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 assim. Aí a gente perdeu o emprego, assim, né, cara? Principalmente a gente que trabalha com o público, assim, né, com música. Aí que eu falei, pô, mano, tem que fazer alguma coisa assim à parte também, né? Porque eu nunca, bom, ninguém nunca ia imaginar que mexer com o público ia ser tipo um crime, né? Que na época você não podia fazer isso, né? Aí eu falei, ah, mano, vou trabalhar primeiro num bar, né, pra aprender, que eu nunca tinha trabalhado. Aí eu entrei num bar pra fazer baito. Aí eu fui sincero com o dono, eu falei, ó, eu quero montar o meu bar, então eu quero aprender, se der pra você me ensinar. E ele aceitou de boa, cara. Ele me abraçou assim e falou, não, vem aí então. Aí eu aí comecei a trabalhar nesse bar, mas isso aí depois, cara. No começo da pandemia tudo tava fechado, né? Sim. Aí no meio da pandemia a gente ficou praticamente sem trabalho. Aí a gente tinha lançado um disco pra fazer a turnê. Só que aí cancelou tudo. Aí a gente tava em casa, cara, a gente fez outro disco no meio, no meio da pandemia. Aí a gente não tinha nada Olha pra aí. fazer. A gente falou, mano, vamos fazer música então. É. Aí, como eu moro com meu irmão, a gente faz as paradas junto. Aí a gente começou a fazer música, música, música. E no meio da pandemia a gente, tipo, fez um disco, outro disco. Então, quando acabou a pandemia, a gente remarcou algumas turnês. Aí a gente já levou os dois CDs junto, cara. Que é uma coisa que é meio louca, assim, né? É, isso foi uma Já parada foi. muito louca, assim. Não. Então, só que aí, depois de tudo isso, eu falei, ah, vou começar a trabalhar no bar, assim. Aí foi indo, cara. Aí fui aprendendo, aí eu fui. Esse dono aí me ajudou muito, assim, sabe? Aí, Hum. aí eu comecei a procurar lugar para alugar o bar, né? No início eu queria fazer em Assakusa, só que lá não consegui achar nada. Aí, cara, tinha uma amiga minha que ela trabalha em imobiliária, ela tava me ajudando muito, né? Aí eu tava fazendo uma turnê no Brasil ano passado e ela aqui, cara, trabalhando, vendo lugares, assim, a gente entrava no FaceTime, ela mostrando, olha, eu tô aqui e tal. Aí tem um pessoal por trás disso, né? Uhum. Aí a gente achou aqui em Coiba, cara, onde que é o bar, né? É onde que eu moro também. Inclusive, é onde Nossa. você veio. Sim, É, muito bom, inclusive. é, Recomendo a todo mundo dar uma passada lá também. então. Aí agora estamos aqui, cara. 2 meses aí que a gente abriu, né? Massa. É, essa amiga que te ajudou com a parte da imobiliária também, enquanto tu estava fora, ela é brasileira ou japonesa? Era japonesa. E o dono do bar também, que esse que tu foi pedir para trabalhar lá e tal, ele era brasileiro ou japonês? Tudo japonês, cara. Tudo E como japonês. foi que tu conseguiu conversar com esse pessoal tudo? É, então, uma coisa vai ligar a outra. O bar eu vi na internet o anúncio de Arubaito, né? Hum. Aí eu mandei mensagem, aí ele falou, ah, vem aqui fazer a entrevista, né? Aí eu fui, aí eu expliquei tudo na entrevista, né, cara? Falei, ó, é isso, isso Então tu não e conhecia ele, né? não conhecia. E ele foi tão gente boa, cara, que eu tinha uma turnê marcada já no Brasil. Eu ia ficar um mês fora. Só que eu falei, mano, mas eu vou fazer essa entrevista com ele já pra mim ver como que é. Porque eu não sabia, nunca tinha trabalhado, né, com isso. Aí eu fui, aí eu expliquei, aí ele aceitou. E eu, como tenho barba, né, tenho tatuagem, tenho cabelo comprido, falei, ah, eles podem embaçar, né? Mas ele falou, não, isso aí é de boa, vem aí e tal. Aí eu fui, só que aí eu tinha outra bomba pra ele, né? Falei, ó, me desculpa, mas daqui 3 semanas eu tô indo pro Brasil fazer uma turnê, eu vou ficar um mês fora. Aí eu falei assim, né? Falei, desculpa, né? Mas eu não ia falar isso na entrevista, senão você não ia me contratar, né? Aí Hum. ele entendeu,
só que eu falei, ah, mas ele não vai me aceitar quando eu voltar, né? Aí, só que, cara, aí quando eu voltei, aí ele me mandou uma mensagem, ele falou, e aí, tu vai voltar quando, né? Eu falei, ah, tal dia eu volto. Ele falou, pô, vem aí no bar então, né? Olha, Então, aí ele me aceitou de novo, cara. Eu fiquei uns 2 anos lá trabalhando. Não todo dia, né? Umas 3 vezes por semana, assim, é. E essa menina da imobiliária, ela era minha cliente lá também, eu conheci ela lá, hum, entendeu? Aí uma coisa liga com a outra, né? Ela tem a empresa dela, aí lá na época ela falou, ah, você quer montar um bar, né? Se você quiser ajuda, eu tô aí, né? Aí que linkou, né, cara? entendi. E é porque assim, né? Tu conversa então com eles, inclusive em japonês, né? Tu Só em já tá japonês. no Japão já há quanto tempo? Vixe, mais de 30 anos já, cara. Mais de 30 anos, né? Então, É, veio pro Japão ainda muito pequeno, pela sim, primeira vez. E na época, então, bom, pelo teu nome, né? Pela aparência também, tu é descendente japonês, mas assim, morando no Brasil, a maioria das pessoas acaba que não tem esse contato com a cultura japonesa, muito menos com o idioma, né? sim. Não sei como foi pra ti isso, mas a pergunta que eu quero fazer é como foi aprender língua japonesa? Não, pra mim não foi tão diferente assim também. Quando eu vim pra cá, eu também não me adaptei na escola, Hum, né? Era tudo diferente, cara, na língua, tudo. E eu meio que comecei a andar só com os brasileiros também, né? Como que é normal aqui, né? Tipo, tinha a comunidade do pessoal. Inclusive na escola que eu ia, quando eu ia, né? Que quase não ia pra escola, tinha uma sala só de estrangeiro, cara. E aí não era só brasileiro, tinha outras pessoal também. Só que aí eu, o nosso baixista, que é o Junpé, ele tá na banda desde o início com nós, né? hum, E eu sou amigo dele desde essa época que eu cheguei no Japão. Então, tipo, meio que eu ia na casa dele, então eu tinha um contato assim com a cultura japonesa, né? Eu tinha a comunidade brasileira, mas também eu tinha meus amigos japoneses, então isso que me ajudou a, a falar o japonês e tal, né? É, uhum, aprender o japonês. E também, cara, eu acho que eu sempre tive uma curiosidade, assim, de falar, né? Japonês, uhum. assim, eu achava legal e tal. Só que aí teve uma época que aí depois eu voltei pro Brasil, cara, aí eu fiquei um bom tempo lá e você meio que vai esquecendo, né? Porque na época não tinha Instagram, não tinha nada, né, cara? Então você não tinha um contato direto com o pessoal. Aí tinha uma época que você fala, pô, como que era aquela palavra mesmo? Você esquece. Mas aí eu voltei pro Japão de novo, aí, aí foi. Aí Idioma é tamo aí assim, até né? hoje. Se a gente não usa, a gente vai esquecendo, É, não tem jeito. Se a gente não está em então. contato, a gente vai esquecendo. Então. É, Mas hoje em dia já não acontece isso, porque você pode ficar 5 anos fora, mas você tem o WhatsApp, né, meu? Toda hora você tá em contato com o pessoal. Naquela época não, né? Era e-mail, né? Então. Então não tinha como você, tipo, hoje escrever é, em japonês, né? No e-mail na sim. época. Ah, ainda tem Era mais complicado, era mais complicado. Ainda tem isso, verdade. Hoje tem muitas facilidades, se for pensar assim, né? Tanto para aprender quanto para praticar, para manter contato com o idioma, né? Com as pessoas também. Hoje é tudo muito fácil, né, cara? O Hum, YouTube tá aí também, né, meu? sim. E assim, né? Tu falou que veio pro Japão primeiro, depois voltou pro Brasil. Então, Sim, mesmo com essa troca, você consegue hoje em dia, né? sim. Ainda praticar, ainda manter algum contato muito fácil, assim, se Hoje é comparar com. natural, cara. Hoje é natural. Tem os meus amigos. Ah, inclusive os clientes aqui do bar, do meu bar, 90% é japonês. Uhum. Entendeu? Então, pra mim, hoje isso já é muito natural, assim, sabe? E tu diria então que saber japonês facilita muito em muitos aspectos, não só da banda, da produtora, do bar, da vida, do dia a dia, das amizades, dos contatos, do tudo, absolutamente tudo. Morando Ah, no Japão, não tem ah, outra. de tudo, né, cara? Inclusive pra trabalho, pra business, assim. Se você tá no Japão, cara, se você não souber falar a língua, cara, tipo, você é meio que tirado de lado, e com razão, né? Porque não tem como você querer bater de frente com o pessoal e você não sabe falar a língua deles, né? Hum, Então foi muito importante o japonês e o inglês também, né? Que a uhum. produtora você trabalha com bandas de fora, então você tem que aprender a falar, cara. Senão você vai ficar reclamando aí, como muita gente reclama no Japão. Hum, sim.
Né? Porque realmente não é assim, para quem é brasileiro, né, a gente fala português, para comparar com o japonês, realmente é muito É, diferente. bem. E é muito difícil. A gente sabe. Mas, mesmo assim, se você conseguir passar por essa barreira, essa primeira barreira, né, cada vez vai ficando mais, uma coisa mais, não vou dizer mais fácil, mas assim, mais natural. À medida que você vai usando, à medida que você vai falando, você vai se Sim, acostumando, vai sim. ficando cada vez mais tranquilo, mais natural. Tipo, quando eu fui fazer a entrevista lá no bar lá, cara, lá o cliente era 100% japonês. Ó, E se eu chegar lá e não souber falar a língua, o cara não ia me contratar. E com isso eu não ia ter todos esses contatos que eu tive, né? De imobiliária, de know-how, tudo. Aí se eu fosse depender só da língua portuguesa ou inglês, eu ia ter que trabalhar num bar, tipo, de brasileiro. Aí o meu bar também teria que ser só de brasileiro, entendeu? uhum. Aí meio que limita um pouco, né? Eu acho que esse é justamente o ponto, né? Sim, O idioma, ele vai vir como ferramenta para te dar acesso a outras oportunidades. Há muito sim, mais oportunidades. Dentro do sim. Japão, é que é muito isso, né? Parece meio óbvio falar assim, mas no Japão se fala japonês. Uhum. Não tem outro É, jeito. Tudo bem, tem outros, claro que tem assim, né? Outros tipos de possibilidades, mas em quantidade, ou mesmo as coisas que podem aparecer, a grande maioria vai ser em japonês. Então, sim, cara, não tem jeito, cara. E mesmo você falando japonês, que nem nós, a gente fala fluente, mesmo com tudo isso, cara, você é estrangeiro. Você sempre vai ser estrangeiro. Mesmo você falando perfeitamente, cara, você vai ser o gaidinho. Então, e se você não souber falar, mano, então, vixe, aí não tem nem conversa, entendeu? exatamente. E esse também é um É, ponto super importante, né? Acho que sim, mesmo porque a gente fala assim, fala japonês resolveu todos os teus problemas. sim. Não é assim. Não, não é Mas assim. você sempre vai ser, né, ter esse estigma do pessoa de fora, o estrangeiro, Sim, enfim. Então, já tem essa barreira que, enfim, vai estar sempre lá. é, Então, né, além dela, a barreira do idioma realmente vai te limitar muito mais. é. E se você não souber falar, então, aí sem chance. Exatamente. Né? Então, acho que aprender japonês e o inglês também, né? Dentro do Japão, a gente como estrangeiro, eles É muitas muito vezes olham pra importante. gente já É, achando que a gente fala inglês como língua é, materna, só por ser de é. fora do Japão, né? É tipo assim, é uma obrigação você falar inglês. Né? Tipo, você não sabe falar inglês, É, você é estrangeiro, tipo assim. isso, É, exatamente. Daí, então, saber falar inglês, saber falar japonês realmente vai te dar as oportunidades, vai te dar possibilidades, né? As coisas vão sim, aparecer, mas claro que no final das contas quem vai tomar ou decidir é você, é a sim, pessoa. Só que total, mas já é um facilita muito. caminho, né? Que, que tipo, É, a produtora mesmo, cara, você tem que saber falar o inglês também, porque você trabalha no Japão, mas com banda estrangeira, né? Então, isso, exemplo, eu sou brasileiro, né? Sou estrangeiro aqui, só que quando eu tô trabalhando numa produtora, mesmo não sendo na Neuroproduction, às vezes eu ajudo outras produtoras, cara, eu chego lá e, tipo, não tem essa, o cara é o estrangeiro, ele é meio zoado. Não. Chega lá, pô, o cara fala português, o cara fala a nossa língua e fala inglês ainda. Tipo, sabe, já é um respeito, né, que tem, né? Então, por isso que a língua é muito importante, mano, muito importante. né, eu falo isso também agora da minha perspectiva como estudante aqui na universidade no Japão, no meu laboratório Uhum. só tem japonês, né? Sim. Mas isso que tu falou de eles terem um respeito, de olhar para você só porque você consegue se comunicar, Uhum. é muito É diferente. A forma como eles, né, diferente, cara. interagem com você é É, muito diferente é diferente, do totalmente que diferente, cara. com outros estrangeiros que não conseguem ainda, né, falar o japonês, ainda estão Uhum. estudando, estão no caminho e tal. Você vê que a interação é muito, muito diferente. Sim. E aí essa coisa do respeito, né? O Sim, cara cara. fala a língua dele, fala inglês, ele É. fala japonês, caramba, que É. incrível. Você acaba falando mais do que tipo, o japonês, né? O japonês sabe falar o japonês e, tipo, inglês. A É, gente tem mais de uma língua que a gente fala, então já é diferente, né? E esse exatamente. ponto da língua é interessante, cara, que essa semana eu fiz um evento aqui no meu bar de uma festa brasileira e, cara, veio muito japonês que gosta do Brasil, tipo, já morou no Brasil. E você vê, sabe, eles querendo falar em português com você, sabe? Isso é legal, mano. Isso você fala, pô, olha que legal, né, meu? A gente tá aqui no Japão fazendo uma festa brasileira e dessa vez veio mais japonês do que brasileiro, pra você ter uma ideia. Pô, Veio o pessoal de escola de samba, que faz capoeira, veio umas dançarinas também, sabe?
E o pessoal tudo. Então, mas aí que é a força do idioma, né, cara? Isso é muito importante. É isso. E aí, a partir disso, né, que você. Tudo bem, essa pessoa pode até chegar e falar com você, mas assim, a partir disso você vai criando um contato, e dessa pessoa vai Sim, chamando outra pessoa, né? Como tu falou, sim, com certeza, essa galera que veio foi uma pessoa que foi chamando outra, convidou o amigo convida outro, aí, tem aquele bar do Brasil e tal. né? O Japão e o Brasil são países que têm uma relação muito próxima, né? Então Sim, a gente tem sim. muito japonês no Brasil e tem muito brasileiro no Sim, Japão. sim. E também brasileiros que gostam do Japão, que aprendem o Japão, e japoneses que se interessam pela cultura brasileira. É. Então quando eles veem assim, o teu baile não é temático de Brasil, mas só por Porra. você ser brasileiro, Ah, você já chama, né? Então eu sim. quero falar com ele, então eu quero conhecer, então eu quero ver. É, pô, e é legal que, né, bom, o japonês vem do nada, ele começa a falar em português, você fala, pô, né, o inglês é normal, né, o pessoal falar, né, mas fala, pô, olha que Sim. legal, aí você começa a trocar ideia, aí fala, pô, já morei e tal, uma menina tava aqui, morei em Curitiba, pô, legal, já fui pra Curitiba, aí, sabe, o papo vai, aí você, né, acaba pegando uma conexão assim, né, mais forte, né, do que, tipo, só opa, tudo bom? Tá ligado? Não, que não é que isso é errado também, né? Mas isso já dá um gatilho a mais, né? Claro, porque você tem experiências compartilhadas, né? Você tem Sim, mais coisas em comum que sim. você pode aportar, né? Mais conversa, vai ter mais interesses em comum, e daí é muito mais fácil de conversar, É, de ter, né, uma relação. é, então. É por isso que o japonês é o fundamental, cara. Acho que é a maior ferramenta, assim, pra você, pra gente, né? Hum. Pra ter negócio aqui, sem o japonês, cara, aí não tem como, não. E como foi que tu aprendeu, assim? Porque tu falou que conheceu o Junpei, a família Sim. dele, mas como foi que vocês se conheceram e como foi para te aprender mesmo? Porque não é assim, eu ouvi e aprendi. Como foi o processo? Cara, foi bem natural, assim, né? A gente, praticamente aprendi na rua, cara. Não Olha, foi em escola que eu aprendi o japonês, sabe? Então eu não sei falar, assim, o japonês correto, assim, certinho, assim. Acho que eu não sou tão bom, assim, mas eu aprendi na rua, cara. Na escola, né? Eu conheci o Junpé na escola, né? certo. Só que aí, com todos aqueles problemas lá que eu falei, acabei não indo e tal. Aí eu comecei a trabalhar cedo também aqui no Japão, né? Como muitas pessoas, né? Acontece com muitas pessoas. Só que aí, como eu já sabia falar um pouquinho, aí foi natural. Tipo assim, eu Hum, cresci aqui, né? Eu ia pro Brasil, voltava, mas eu sempre tive esse contato com eles, aí outros amigos, aí na época hum. também, namorando, japonês, essas coisas, aí facilita muito, né, cara? O contato, né? Contato É, diário com o idioma e você meio que se colocando a falar aquilo, porque eu falo muito também que quando eu vim para o Japão a primeira vez, eu já tinha estudado japonês, eu tinha feito curso e pô, tal, legal. mas eu não sabia falar. Sim. Eu só vim falar de fato quando eu vim para o Japão e eu não tinha escolha, ou eu falava. É. E Então, você se vai você, né? aprendendo, é meio que natural, né? Não tem aquele É, ponto, né? Você fala, não, daqui, não, não, foi tipo. e vai indo, né? E realmente vai Vai. melhorando à medida que você vai praticando. Então, não, foi o que aconteceu comigo também, cara. Foi praticamente isso mesmo.